Abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 13. Versículo 11. 13, 11. Amém? A Bíblia diz: quando, pois, os conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amém, irmão? Irmãos, hoje, quem pregava aqui era o Júnior. E eu tomei frente aqui, né? É que eu gostaria de convidar o Júnior e a Raíza para sentar aqui. Dê um lugar para eles aqui. Aí é só põe no chão, Jazão, isso aí que você está aí. E ela senta aqui. Hoje é o último culto deles aqui, irmão. Quem foi na sede? Amanhã ele vai tomar posse numa igreja lá na Regional 33. Ele vai estar dirigindo a sua primeira igreja. E estará ouvindo o meu último sermão como ovelha, né? E eu não poderia deixar ele sair daqui sem falar para ele o último sermão, né, irmão? Poderia, irmão? Não. Até porque, irmãos, ele vai agora, né? E no nome de Jesus, ele nunca mais vai parar até que morra. Esse foi o trato que eu fiz com Deus quando eles nasceram. O próximo que eu vou... O vento vai passando, o próximo é o Tiago, né? Bora ver até onde ele vai aguentar ficar sem. O pastor Abinaí falou para ele, falou, segura que o vento começou a soprar. Então, eu acho que todo pai de família deveria almejar isso para os seus filhos. Apesar que uns não estão nem aí, né? Mas o Tiago e o Júnior foram criados desde o nascimento para ser pastores, para dirigir igreja. Houve tempo que eles não queriam, houve tempo que eles deram trabalho, e muito. Houve tempo que eles achou que não tinha chamada de Deus, mas agora houve tempo que eles viram que tem chamada. Não vão dirigir igreja porque são homens perfeitos. Vão dirigir igreja porque Deus chamou. O pastor Laudemir me ligou. Quem estava lá viu o pastor Abinaí falando lá, né? Ele pediu para o Abinaí orar consagrando o filho. O Abinaí falou assim, já vou lá dar unção de pastoreio para ele também. Eu falei, eis teu servo, somos nós. Amém, irmão? E eu quero, nesta noite, fazer das minhas palavras, que servirá de conselho a ele e a você que está me ouvindo, né? E a você que está me ouvindo. Praticamente eles dirigem a igreja, porque já viu falar que filho de pastor não é pastor, né? Mas a igreja exige que eles sejam pastores. A igreja cobra deles como se fossem pastores. Mas eles não são pastores até que tome posse na sua própria igreja, assim como o Júnior amanhã estará assumindo a igreja do Trindade 3, segunda igreja. Em nome de Jesus. Júnior e Raíza, não é o fim do mundo, vocês não vão morrer porque vão para lá. Vai fazer falta? Vai.
Eu falei com o pastor, eu falei, o senhor me arrancou uma perna, agora eu fiquei manco. Porque toda a vida, desde os 7 anos, que eles são as minhas pernas. No louvor, onde a gente chega, desde os 7 anos que eles trabalham. O Tiago já tinha 10 quando começou, né? O Júnior tinha 7 e pouquinho. E de lá para cá, toda a vida estivemos juntos aí, mais de 17 anos, 16 anos, juntos com eles na frente, fazendo a obra de Deus. Existem 3 coisas que eu não quero que você nunca esqueça, Júnior. Nunca. Você nunca esqueça. Oséias capítulo 6, versículo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra conhecer, no livro do profeta Oséias, representa, ela traz a ideia de relacionamento íntimo, marido e mulher. Essa é a ideia do livro. Quando o profeta diz, quando o próprio Deus, né, diz, olha, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e ele coloca, como a alva será a sua saída, e a nós virá como a chuva, serode, aquela chuva constante. O sol não nasce de uma vez, ele vai devagar. Conhecer a Deus é algo paulatino e demorado. Conhecer a Deus leva tempo e leva local. Há momentos que aprendemos a conhecer o Senhor, tudo estar bem. E há momentos que Deus nos ensina sobre Ele, quando tudo está ruim. Essa palavra conhecer, se você voltar no capítulo 4, ele vai colocar o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento íntimo. Conhecimento íntimo. Conhecimento que não acontece de uma vez. Leva tempo. Por isso que o tempo que nós passamos na presença de Deus determina o grau de conhecimento que nós temos do Senhor. O tempo que nós gastamos com Bíblia, com oração, com jejum e com culto, determina o grau de conhecimento que eu tenho de Deus. Então, quem não gosta de Bíblia, de oração, de jejum e de culto, não conhece o Senhor. Conhecer a Deus paulatino vai levar tempo? Vai. Tem momentos que você vai gritar e chorar e dizer não dá. Mas Deus está ensinando. Ensinando. Deus estará trabalhando, não do dia para a noite. Você não vai chegar lá e se tornar um pastor por excelência. Não. Você vai chegar lá e aprender, bater cabeça, errar, voltar atrás. É lá que se aprende. Devagar. Então coloque na cabeça: eu preciso conhecer o Senhor. E como que eu conheço Ele? Lendo a Bíblia, orando, jejumando e frequentando a igreja. Se tem uma coisa que meus filhos aprenderam toda a vida, é que eu não chego atrasado em culto, a não ser por um problema que aconteceu. Nunca cheguei atrasado num culto, a não ser por uma causa justa. Foi obrigado a chegar atrasado. Nunca. Nunca deixe a igreja orar primeiro do que você. Ore primeiro do que a igreja. Isso vai te fazer conhecer o Senhor.
Conhecer a Deus é essencial. Quem esteve na sede lá viu falando sobre ensinar os filhos, não foi isso? Não tem nada mais que segura o seu filho na igreja, a não ser quando você ensina ele a conhecer a. Porque quem conhece a Deus nunca o abandona, irmão. Sofre, chora, geme, dói, parece que vai arrancar pedaço. Mas ele nunca abandona o Senhor. Por quê, irmão? Por quê? Porque quem conhece Deus, por que deixará Ele? Por que deixará Ele? Trocará Ele por algo? Eu me lembro uma vez que eu era solteiro. Isso serve para você? Eu estava na casa, eu estava solteiro, estava dirigindo uma igreja, eu estava deitado numa cama, e veio uma mulher e sentou na cabeceira da cama. Eu estava deitado lá descansando. Era uma quarta-feira, eu deitei a cabeça e coloquei a mão assim, a mulher veio e deitou, sentou na cama, e disse que tinha ido ali para me satisfazer. Eu falei para ela, eu vou te dar um tempo para você levantar, para mim não te bater aqui em cima da cama. Você vai levantar. Ela levantou, ficou em pé na cama, e levantou a saia, eu tirei o cinto, dei-lhe uma fivelada, ela bateu na estante, tinha uma estante assim, ela bateu na estante, voltou para trás, achou o rumo da porta e sumiu. Alguém me perguntou por que isso? Eu falei, porque o meu Senhor é melhor do que qualquer mulher na terra, irmão. Eu tinha 20 anos, 19 para 20 anos. Nunca troque o seu Deus por nenhum outro gozo do mundo, porque não vale a pena. Porque o gozo do mundo é 2, 3 minutos. O gozo de Deus é eterno. Sempre, sempre. Todos os dias ao acordar de manhã, há uma alegria no peito pela presença daquele que reina para sempre. Então conheça a Deus. Conheça a Deus. O segundo que eu quero te deixar para você como conselho é esse versículo aí. Ó. Quando, pois, vos conduzir para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haver de dizer. Mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais. Não sois vós que falais. Não apavora, irmão. Porque quando você conhece a Deus, você sabe se você tem intimidade com Ele, Ele vai entrar na hora certa. No momento certo, Ele vai entrar e fazer. O que o Espírito Santo, o que o escritor Marcos estava dizendo? Não era para andar despreparado e chegar aqui e abrir a Bíblia sem estar preparado, não. Era para saber que Deus estava presente em todos os momentos. Não estejais preocupados com o que pode haver ou acontecer. Calma, porque o Espírito vai capacitar na hora certa, com a palavra certa, no momento certo. Devo eu então entender que o que faz a obra é o Espírito de Deus. Quem faz a obra? Não orgulhe, não acha que é fácil, não pense que faz. Eu estava em casa, aí o Júnior falou assim, falou para mim não, falou para a mãe dele. Eu não vou dar conta de fazer igual meu pai faz. Como? Eu não faço nada, irmão.
brota, nasce. Por quê? Porque quem faz é o Espírito Santo. Quem é que faz? O Espírito Santo. Você só tem a terceira coisa que eu quero que você saiba, Júnior. A igreja tem um dono, meu filho. Isso aqui eu te ensinei desde quando você era criancinha. Todas as vezes que meus filhos iam falar mal e falavam a igreja, eu dizia, a igreja não. A igreja não. Ah, pai, porque a igreja fez isso. A igreja não. A igreja não. Alguém fez. A igreja não. Por quê? A igreja tem um dono e a Bíblia diz que ele é ciumento. A Bíblia diz isso. Que ele tem ciúme da sua noiva. A Bíblia diz isso. Então, quando você olhar para a igreja, você lembra, eles têm um dono. Tem alguém que comprou e pagou um alto preço por esse povo, todos aqui, ó. Não é meu, não é nosso. Ele tem um dono. Todas as vezes que eu seguro o microfone, irmão, eu tenho aqui no meu coração que eu vou pregar, mas ela tem um dono. E depende a forma que eu fizer, o dono dela vai cobrar de mim. Vai cobrar de mim, porque ela tem um dono. E quando ela tem dono, o dinheiro que entra tem um dono. As pessoas que convertem tem um dono. Tem um dono, irmão. É bem material, mas tem um dono. Então, antes de eu usá-los, antes de eu conviver, antes de eu fazer qualquer coisa, ela tem um dono. Tem 8 anos que eu estou aqui. Você nunca viu eu gastar dinheiro à toa, irmão. Eu posso errar, mas jogar dinheiro fora. Por quê? Porque tem um dono. Tem um dono. E ele vai cobrar de... Se eu administrar errado aquilo que não é meu, Deus cobrará de mim. Ó, o meu pastor presidente não vem aqui, não pergunta para mim, não fala quanto, não pede nada, ele só pede que eu mando relatório e seja meu filho, tem um dono. Quando alguém chegar na sua igreja e tentar passar por cima de você para ferir a igreja, você fala, calma, amigo. Ela tem dono. Existe o Espírito Santo que zela de cada crente aqui todos os dias de manhã. Ele está perto e está perto de cada pessoa. Cada ser humano ele está perto. Todos são diferentes. Cada um tem uma natureza, tem um jeito, tem uma forma, tem uma vida. Mas todos são diferentes. Quem cuida deles? Quem cuida deles? Tem um dono. Amém, irmão? Existem 3 coisas que eu não posso deixar na minha vida. Eu não posso deixar de conhecer o Senhor. Eu não posso achar que as coisas que é feito porque eu sou sábio, inteligente, forte. Não. Quem faz é o Espírito Santo. E eu não posso nunca trabalhar no reino como dominador. Porque ela já tem um dono que domina sobre ela e que zela dela dia e noite. Amém, irmão? Amém? Agora eu vou voltar a palavra para ele. Cadê a Raíza? Pega o bebê aqui, meu bem. Beth, pega o bebê aqui com ela no fundo. Aí você vai dar a palavra e a Raíza dá a palavra dela de despedida. Que é uma honra, mesmo doendo no coração, né? Eu sei que todo mundo aqui já acostumou com você cantando. Não já, irmão? Não já, irmão? Todo mundo já acostumou a ouvir ele cantando. Todo mundo já acostumou, mas agora chegou a hora dele viajar.
Diz que você cria filho e depois eles criam asa. Agora ele criou. Meu pastor ligou para mim e falou assim: corta um cordão umbilical, porque agora é hora dele ir embora. Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quando eu vou pregar, eu sempre falo: toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Coloca para mim Gênesis 12, versículo 1, por gentileza. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Meus irmãos, no dia 3 de janeiro de 2015, o meu pai foi convidado a sair da zona de conforto. Nós tínhamos uma igreja formada, construída, poltrona, tudo pronto para ser inaugurada. Nos dias 6 de janeiro de 2015, Deus trouxe meu pai para cá. Na verdade, para aquela igrejinha pequenininha. E eu o tempo todo questionava a Deus o que Ele tinha feito de errado. Por ter trago a nós para começar algo de novo do zero. Algo que estava somente levantado às paredes. Saímos de uma igreja que tinha 160 pessoas. Chegamos aqui, o primeiro culto, tinha umas 50, 60 pessoas. E quando eu terei 18 anos neste lugar, dentro da casa na rua Veneza que nós morávamos, eu estava sozinho em casa. Meu pai não estava, minha mãe não estava, meu irmão já estava casado. Eu estava desempregado, porque Deus tinha nos trouxe para cá, Deus tinha nos trago para cá. Eu perdi meu emprego, eu perdi uma estabilidade, eu tinha passado na faculdade de Direito, que eu ia estudar perto de casa. Eu saí da faculdade quando Ele nos trouxe para cá. Eu virei para Deus e falei: Deus, o Senhor tem um chamado para me ser pastor. Tira de mim, porque eu nunca quero ser pastor. Eu não quero passar pelo que meu pai passa. Eu falei isso para Deus. Eu não queria que a minha família sofresse o que nós sofríamos com a obra. E meu pai lembra que com 18 anos eu comecei a dar trabalho demais para ele. Aqui eu caí, aqui eu rastejei no chão, mas aqui, para a honra e glória do Senhor, Deus me levantou. E Deus começou a trabalhar no meu coração de uma forma tão grandiosa que eu não entendia o que estava acontecendo. E uma semana antes de casar com a minha esposa, eu falei para ela: você vai casar comigo, mas você pode ter certeza que eu serei pastor. E se você não está preparada para isso, não entre, falei com ela. Ela virou para mim e disse: aonde tu fores, eu irei. Naquele momento, Deus confirmava no meu coração que eu seria pastor. Não sei de que forma Deus foi trabalhando, mas isso foi aflorando dentro de mim. Não sabia pregar, não sei ainda, mas comecei a pregar. Comecei a dar palavra e Deus foi transformando isso dentro de mim. E em janeiro de 2022, a gente estava com, salvo engano, 5 meses de casado. Essa mesma igreja foi oferecida para nós pastorearmos. E eu falei com a minha esposa, ela falou: não, a gente está muito novo ainda, está muito cedo o nosso casamento. Espera pelo menos completar 1 ano de casado. Eu virei para meu pai e falei: pai, eu estou muito cedo casado, tenho 6 meses de casado, não consigo agora. Meu pai prontamente me atendeu e eu falei: Deus, se eu for dirigir igreja, eu quero dirigir perto do meu pai. E quando a gente inteirou 1 ano de casado, foi mês passado, a mesma igreja que foi oferecida no começo do ano foi oferecida novamente. Deus esperou o tempo certo que nós falamos com Ele. Mas eu pedi para Deus que fosse aqui.
Mas ao conversar com uma grande amiga nossa, meu pai sabe dela, eu chamo ela de tia Eliene, ela não é minha tia de sangue. Ela falou: meu filho, todas as pessoas que Deus prosperou na Bíblia foram quando foi cortado o cordão umbilical. Deus manda para longe, mas ela falou para mim: pode ter certeza que em todos os momentos, seu pai e sua mãe vai estar orando por você. E pai, eu quero continuar o seu legado. Eu falei com a minha mãe essa semana, eu falei: mãe, no dia que meu pai for presidente de campo, que eu tenho certeza que Deus vai fazer isso contigo, eu quero auxiliar meu pai no campo. E eu quero continuar a tua história. Eu quero honrar esse sobrenome meu que se chama Andrade. E principalmente eu quero ser chamado de Pastor Juscelino Júnior. E não só Pastor Júnior. Porque eu quero carregar o seu nome comigo. Para onde eu for, eu vou carregar isso comigo. Meus irmãos, a única coisa que eu peço é: ore por nós. Lá vai ser difícil, momentos difíceis sim. Mas nós servimos a um Deus que faz. A um Deus presente. E um Deus que nunca nos abandonou. E eu agradeço a oportunidade. Paz do Senhor, irmãos. Quero deixar um versículo com vocês, o qual eu contei meu testemunho no domingo. Quero deixar o mesmo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é uma decisão fácil. Mas, quando eu tinha 14 anos, eu recebi uma profecia aqui na nossa igreja, que até hoje fala muito no meu coração. Eu não namorava ainda na época, eu era adolescente. E Deus falou: Raíza, você vai se casar com um pastor. Irmãos, isso para mim, quando eu comecei a namorar com o Júnior, que ele falava, eu falei: meu bem, eu não estou preparada para isso. Mas eu sei que Deus nos chamou. E se Deus chamou 2 vezes, Deus tem algo para nós naquele lugar. Quando ele me ligou, falou assim: meu bem, preparei que a gente vai para outro lugar. Eu falei: meu bem, para onde você for, eu e o Emanuel, nós vamos também. E eu sou muito grata a Deus pela vida de cada irmão, por cada pessoa que nos ajudou. Eu estive aqui desde a minha época de adolescente, passei na minha época de adolescente, passei pela juventude e agora estou na CIB, no departamento de mulheres. E foi muito bom conviver isso tudo com vocês. Mas realmente chamado é isso. Chamado é largar tudo e viver o que Deus tem para a gente. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer naquele lugar. Eu quero agradecer ao meu pastor, minha pastora. Conte sempre com a gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos ficar de pé, igreja? Eu não poderia terminar de outra forma. Só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou
seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem em seu nome. O inferno treme em seu nome. Os coxos andam e em seu nome os cegos vêm e em seu nome os mortos